Coloque a sua mão sobre o nosso bairro, Senhor, meu Pai. Coloque a sua mão sobre as coisas que acontecem aqui. Porque só o Senhor é o Senhor do Deus, o Senhor é o Senhor de todas as coisas. Senhor, eu peço, Senhor, coloque os seus anjos dentro e fora de nossa igreja, Senhor, meu Pai. Pois os inimigos estão a toda para tentar fechá-la, mas não conseguirão. Pois o poder do Senhor é forte, Senhor, meu Pai. E sem Ele não somos ninguém. Mostra o seu caminho, o caminho da luz, o caminho da verdade, Senhor, meu Pai. Ó Pai maravilhoso, Pai de bondade. Sem o Senhor não somos nada nesta vida, Senhor meu Pai. Peço, Senhor, que o Senhor ilumine o caminho de cada um, tanto como veio até a igreja, como a senhora volta, Senhor meu Pai. Ó Senhor misericordioso, eu peço e agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Obrigada. Convido a irmã Rainara para estar louvando com a igreja. Aleluia. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Aleluia. Aleluia. Santa, teu nome, Senhor. Senhor. Aleluia. Aleluia, Senhor, está em glória. Aleluia. Aleluia. Glórias a Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Sei, é bem assim. O medo chega e a aflição destrói as bases que sustentam o coração. Sei, é bem assim. É tão difícil suportar o medo, a dor e essa lágrima no olhar. Não sabes mais o que fazer, nem mesmo para onde ir. A única certeza é que chegou ao fim. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar pra todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Você estava caído e derrotado, e hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, que
você vai cantar do outro lado, que você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Aleluia! Se considere muito mais que vencedor. Mas se Deus mudou a minha vida, também vai mudar a tua história. Deus não deu seu único filho pra morrer por nós em vão outrora. Derramou seu sangue carmesim por você e também por mim. Você não nasceu para sofrer. Hoje o meu Deus vai te fazer feliz. Vai te arrancar do fundo do poço, te reerguer, te fazer um vaso novo. Vai mostrar para todos os teus inimigos que Ele sempre esteve contigo. E eles irão te olhar e vão dizer: como é que isso pode acontecer? Ele estava caído e derrotado, e hoje está de pé fortificado. E você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, e você vai cantar do outro lado, o hino da vitória. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Só o Senhor é Deus, só Deus é o Senhor. Se Ele te prometeu, se considere muito mais que vencedor. Você é um vencedor. Eu convido as crianças para se colocarem aqui para nós louvar o Lord. Aleluia. Aleluia. Os irmãos podem arrastar seus primeiros cadeiras? Arrastar? Não. Sem vergonha. Sem vergonha
Jericó cair que Israel achou. Foi pra Jericó cair que Israel achou. Foi pra Jericó cair que Israel achou. Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor. Foi pra Jericó cair que Israel achou. Foi pra Jericó cair. Foi pra Jericó cair. Vai marchando e vai marchando em nome do Senhor. E vai marchando e vai marchando e vai tocando o poder e vai marchando, vai tocando o poder e vai marchando e vai marchando, vai tocando o poder. Para Jericó cair tem que marchar primeiro. Tu vai marchando e vai marchando, vai tocando o poder. Vai marchando, vai tocando o poder e vai marchando, vai tocando o poder. Para Jericó cair tem que marchar primeiro. Vai pra Jericó cair, você tem que marchar. Vai pra Jericó cair, você tem que marchar. Vai pra Jericó cair. Então levanta agora e começa a jogar. Vai pra Jericó cair, você tem que marchar. Vai pra Jericó cair, você tem que marchar. Vai pra Jericó cair, você tem que marchar. Então levanta agora e começa a jogar. Pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar. Então você começa a jogar. Pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar, pra lugar. Eu quero ver você vai dando glória, dando glória, misturado com aleluia. Vai dando glória, misturado com aleluia. Vai dando glória. Oh, glória a Deus. Vai dando glória, misturado com aleluia. Vai dando glória. É misturado com aleluia, misturado com aleluia. E deixa. Olha, você prepara agora. Essa grande glória. E agora? Da primeira volta, 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 da primeira volta. Venha na vitória, da segunda volta, 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 da segunda volta. Vai chegar a vitória, da terceira volta, 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 da terceira volta. Da segunda vitória, vai dar a quarta volta, vai dar a quarta volta, vai dar a segunda volta, vai dar a quarta volta, vai dar a quarta volta, vai dar a quarta volta. E vai dando glória, vai dando a quinta volta, 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 vai dando a quinta volta. Tá chegando a vitória, vai dando a sexta volta, 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 vai dando a sexta volta. Já chegou a vitória, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai marchando, vai ele vai estar falando, você vai embora, e vai marchando, vai marchando, e receba a vitória. Glória a Deus. Eles podem arrumar as cadeiras. R$1,5 bilhão ao ano. Aleluia. Aleluia. Disseram pra você que não tem jeito não, e a tua esperança já está no chão. Os inimigos já riram de ti. Alguém falou que esse era o teu fim. Disseram que a tua história terminou. Você já fez de tudo pra se levantar, mas tudo deu errado, aí você está em meio a este vale da escuridão.
Só Deus conhece a dor deste teu coração. Você não tem palavras, mas nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta neste vento. Este mar vai se acalmar. Ele contempla sua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou, agora é começar a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você já fez de tudo pra se levantar. Agora em você está. Meio a este vale na escuridão. Só Deus conhece a dor deste meu coração. Você não tem palavras, mas nem pra orar. Mas hoje Deus vai dar um basta neste vento. Este mar vai se acalmar. Ele contempla sua dor, seu sofrimento. Chegou o tempo de cantar, de cantar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus já decretou, agora é começar a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, mas saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Posso ver o inimigo correndo e pela frente eu vejo anjos descendo. É hoje o dia, pode comemorar. Sua vitória acabou de chegar. E quem falou que este era o teu fim, vai contemplar as mãos de Deus sobre ti. Em tua mesa vai ter que se acertar. A tua história hoje Deus, Ele vai mudar. Esse vento Deus vai repreender. As barreiras hoje vão se romper. A vitória já é sua, pode acreditar. Deus vai decretou, agora começa a louvar. Você falou que estava só em meio à multidão, mas o Senhor tem te guardado na palma da mão. E quem falou que você jamais venceria, vai saber que o mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Você mais Deus é maioria. Eu agradeço a oportunidade. Eu chamo o pastor Iorro para estar trazendo uma palavra. Salve, amada igreja, que a doce paz do Senhor, amém? Amém. Quem está feliz aqui, dá um glória. Abra sua Bíblia comigo no livro de Mateus, capítulo 7. Isso aí, já deixa nesse manto. Mateus 7, 21. Mateus capítulo 7, versos 21. Quantos encontraram? Diga amém? 21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas o que faz a vontade de meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós não profetizamos nós em Teu nome? Em Teu nome não expulsamos demônios? E em Teu nome não fizemos muitos milagres?
Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, irei assemelhá-lo ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, irei compará-lo ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, correu os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que quando Jesus acabou esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Amém? Aleluia. Irmãos, a Bíblia é muito clara. Já fala dos dias finais, dos dias em que Jesus Cristo irá fazer o julgamento. E o que mais é interessante é que essas pessoas, elas falaram: Senhor, nós não profetizamos em Teu nome, nós não operávamos milagres, paralíticos não andavam quando nós usávamos o Teu nome em uma oração. E o interessante é que Jesus Cristo diz: eu não vos conheço. Ou seja, o que faz de alguém ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus não é os milagres. Não é a manifestação de fogo em um culto, não é. A Bíblia diz que pela árvore se conhece a procedência do fruto. Não tem de uma árvore boa produzir mau fruto. Não tem de uma vertente sair dois tipos de água, ou ela é doce ou ela é salgada. Em uma árvore não tem como ter dois tipos de fruto, um mau e um ruim. Não, se a procedência da árvore ela é boa, o fruto vai ser bom. E a Bíblia diz que Jesus olha para eles e diz: eu não vos conheço. Ou seja, eu posso operar milagres sem ter intimidade com Deus? Posso. Eu posso pedir para um paralítico andar e ele vai andar? Pode. Porque é dom não salva. Eu posso ir para o monte orar para que Deus venha me dar um dom de louvar. Aí por um momento eu estou na casa de Deus adorando o nome dele, mas daqui a pouco eu saio do mundo e vou louvar músicas mundanas. Deus não vai fazer eu perder este dom. Não. Agora naquele grande dia, tudo aquilo que eu faço vai ser cobrado. Todo dom que o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que é pelo Espírito, segundo o que o Espírito quiser. Todo dom que eu adquiro vai ser cobrado. No que eu estou usando, as oportunidades vão ser cobradas, as almas que nós podíamos ter evangelizado, nós não evangelizamos, vai ser tudo cobrado naquele grande dia. Em um versículo semelhante, a Bíblia diz que eles chegaram e disseram: mas Senhor, nós não... Quando que a gente te viu enfermo e não cuidamos de ti? Quando que o Senhor estava preso e nós não fomos visitá-lo? E o Senhor vai dizer: toda vez que vocês não fizeram a um dos pequeninos, é a mim que não fizeram. Ou seja, o que faz de alguém ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, não é os dons, não é os milagres, mas o que faz de alguém ser alguém de Deus é o amor ao próximo. A Bíblia diz que agora resta a perseverança, a fé e o amor. Sendo deles o maior, o amor. Eu posso orar para um paralítico e ele ser curado? Posso. Mas isso não significa nada. O que vai significar, porque a Bíblia diz que toda vez que Jesus Cristo curava alguém, ele sentia compaixão. Ele não usava o dom dele para se autopromover. Tanto é que o primeiro milagre, que está descrito em João capítulo 2, a transformação da água em vinho, ele não trouxe os holofotes para ele. Ele apenas pediu: vai lá,
enche os cântaros até a borda de água, e ele operou o milagre discretamente. O que eu entendo com isso? Pela árvore. Como que eu sei que alguém é profeta? Como que eu sei que alguém é e não é? Primeiro. Como que eu sei que alguém leva uma vida de oração? Primeiro, pelo fruto. Como que eu sei que alguém é falso profeta e é falso mestre? Pelo fruto. A Bíblia diz que todo aquele que faz a vontade de meu Pai. Que vontade é essa? É o que está descrito no versículo 24 abaixo. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica. Alguém lembra da parábola da semente? A palavra, ela está sendo lançada em seu coração. Agora, que terreno ela está sendo semeada? Será que quando ela cair no seu coração, vai vir as aves do céu simbolizando o nosso adversário e vai roubar ela de dentro do seu coração? Ou ela vai cair em pedras e não vai frutificar, o coração incrédulo? Ou ela vai cair em terreno que tem espinhos e vai sufocar essa semente? Ou ela vai cair em terra boa e vai produzir? Aqueles que escutam as minhas... Não basta escutar. Não basta a palavra entrar no ouvido e sair pelo outro. Não. Todo aquele que escuta e coloca em prática. Porque a fé sem obras, ela é morta. Eu não posso dizer... A Bíblia diz que a minha fé ela tem que ser provada para gerar perseverança. Mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Em outras palavras, repete 2 vezes, ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, gravar, guardar na tábua do seu coração. O que vai fazer você vencer os dias maus é a palavra de Deus. A tua intimidade com Ele. Quando eu olho para a minha casa e eu vejo tudo desmoronando, mas aí eu lembro que tem um versículo na Bíblia que diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então eu começo a confiar nessa promessa. Quando eu olho para a minha casa e eu vejo a minha família perdida, a minha família não aceitando ao Senhor, mas eu percebo que a palavra de um profeta, ela tem poder no mundo espiritual. Então eu vou abrir a minha boca em uma oração e eu vou continuar crendo na oração. Eu vou continuar crendo que tem alguém que está ouvindo as orações. A Bíblia diz que toda vez que eu me achego para falar com Deus, eu preciso crer que Ele existe. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então eu quero que você entenda. Aquele que ouve e guarda, ele compara um homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Mas que rocha é essa? Jesus Cristo é a rocha. A Bíblia diz que bateu o vento, veio a tempestade, a casa até pode dar uma balançada, mas ela não cai. Agora, muito pelo contrário, aquele que não escuta ou escuta e não pratica, a Bíblia diz que vem o vento, vem a tempestade, a casa balança, ela cai e além do mais, Jesus diz que foi feio o tombo daquela casa. Então eu quero que você entenda algo. O que vai fazer eu vencer os dias maus, porque a Bíblia diz que é pela fé que eu venço o mundo. Eu só vou conseguir vencer os dias maus
quando eu gravar essa palavra na tábua do meu coração. Porque a Bíblia diz que todo aquele que desvia os ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Sabe por que que por muitas vezes a minha casa não dá certo? Primeiro, tem que ver se aquilo que eu estou pedindo vai de encontro ao que o Espírito Santo quer. Segundo, ao pedir sem fé, não vai acontecer. A Bíblia diz que eu tenho que orar como se eu já tivesse recebido a bênção. Mas eu dobro meu joelho na minha cama, eu oro, e se Deus não me responder amanhã, eu já quero largar tudo de mão, quero sair da igreja. Como se Deus ele fosse obrigado a fazer alguma coisa. A princípios, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para a minha bênção chegar, em primeiro lugar eu preciso crer. Eu preciso ter fé. E a fé é muito mais do que eu explicar o que é ter fé. A fé não é algo natural, a fé é algo espiritual. A fé vai muito além de você acreditar em algo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não vêm. Ou seja, em uma oração, você já recebeu aquilo que você precisa. Firme fundamento. Você já tem nas suas mãos aquilo que você está pedindo. Existem princípios. Se coloque de pé nesse momento. Não vou pregar porque Deus vai usar o profeta nessa noite. Nesse momento eu quero que você deposite a sua fé. Tem pessoas que depositam a sua fé em Jesus Cristo crucificado, em imagens, em tantas outras coisas. Nesse momento eu quero que você, o Espírito Santo quer que você deposite a sua fé nele. Ele é o nosso único intercessor. Ele é aquele que intercede com gemidos inexprimíveis ao Pai, a minha e a tua oração. Por muitas vezes você não tem palavra para orar, não tem problema. Tem alguém que está intercedendo por você. Tem alguém que está levando a sua oração de forma perfeita para Deus. Porque imagina um Deus perfeito e você todo pecador falando com Ele. Você todo falho, nós pecamos no pensar, no falar, no agir. Por isso o Espírito Santo vem para nos ensinar acerca de todas as coisas. Pai, na Tua presença agora nos colocamos, Senhor. Nós declaramos, Pai, que Tu és santo, que Tu és adorado, que Tu és perfeito. A Tua palavra diz, Pai, que nós temos que ser o sal da terra e a luz do mundo. Nós te pedimos, amado Espírito Santo, que o Senhor nos renove nessa noite. Que o Senhor, Pai, venha trazer aos nossos corações a Tua palavra. Venha trazer, Pai, aos nossos ouvidos, Senhor, o Teu querer, a Tua palavra. Pai, nós abrimos os nossos ouvidos para ouvir a Tua voz. Nós preparamos, Pai, o nosso coração, Senhor, para que o Senhor venha falar, Senhor, para que nós venhamos a sentir, Senhor, a Tua presença. Pai, nós te pedimos, amado Espírito Santo, agora, Senhor, que o Senhor venha nos preparar para a Tua palavra. Pai, que esta palavra venha entrar em nosso coração e permanecer. Que essa palavra, Pai, venha entrar em nosso coração, Senhor, e que nós possamos praticá-la. Amado Espírito Santo, Pai, sinta-se bem-vindo em nosso meio. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Aplauda o nome do Senhor porque Ele merece. Os irmãos podem se sentar. Eu convido as crianças novamente. E convido o pastor para estar cantando junto com as crianças.
convido a pastora Sabrina para estar orando pelo pregador da noite. Gênesis 1:1. Primeiro livro, primeiro capítulo, primeiro versículo. Gênesis 1:1. Vamos lá? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Somente até aqui. A gente, ou todos nós, ou já lemos, ou já ouvimos, ou já paramos para meditar sobre este fato. E é bem verdade que, embora nós não estivéssemos presentes no dia, nós defendemos isso e não abrimos mão dessa verdade. Se alguém ouve palavras que enfatizam que não foi Deus quem criou, nós, os salvos, defendemos a nossa crença, defendemos o que na palavra escrito está, o que está registrado na Bíblia Sagrada. E todos nós, por que não dizer, já lemos ou já ouvimos alguém mencionando sobre isso, já paramos para meditar sobre isso. E é bem verdade que é um relato bastante conhecido com relação à criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. Todos nós sabemos que o livro de Gênesis é o livro dos começos. E nele inserido está com relação à criação dos céus e da terra e de tudo o que neles há, como já mencionei. Moisés, sabendo do que havia acontecido e por inspiração do Espírito Santo, ele transmite para nós e leva o nome de autor deste livro. E ele transmite para nós algo profundo, porque para você falar de algo que você presencia, de algo que você vê, de algo que você vivencia, é mais prático, é mais fácil. Eu vi, eu estava lá. Mas para Moisés era diferente, ele não viu e não estava lá nesse dia. Imagine o privilégio que seria estar presente no dia da criação e ver o Todo-Poderoso chamando a existência. Seria um privilégio e tanto, seria uma honra, mas ele não estava lá. Ele soube, chegou ao seu conhecimento, porque o judeu preserva muito a história, e a história é transmitida de pai para filho, e assim por diante. Chegou ao conhecimento e o Espírito Santo o ajudou e o fez transmitir para nós com relação a esta verdade bíblica sobre a criação. E nós sabemos também que foi ele quem escreveu ou leva, pelo menos, o nome ou o título, melhor, de autor do chamado Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada, do Antigo Testamento: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Ele leva esse título de autor. Alguns enfatizam até escritor, mas nem sempre, porque a pessoa mencionada, como no caso aqui Moisés, nem sempre fora de fato ele que escreveu. Porque na época, os irmãos e as irmãs que aqui estão sabem que não
eles não possuíam acesso a o que nós possuímos hoje. Nem folhas na época não existia. Eles lavravam a priori em pedras. E como isso acontecia? A pessoa, às vezes, em algumas ocasiões, se aproximava do escriba e dizia a ele: escreva isso, isso e isso. O escriba escrevia e passava a cópia. É isso? E a pessoa que estava ditando dizia: é exatamente isso. E assim acontecia. Mas ele leva o título de autor ou escritor. E ele transmite para nós com detalhes sobre a criação. E ele é bem correto quando enfatiza que no princípio cria Deus os céus e a terra. Deus, ele estava, e Moisés deixa isso bem claro, ele estava antes do começo presente. Antes do princípio, ele estava presente. Antes do início, antes do começo, antes do pontapé inicial, ele já estava lá, ele já era Deus, ele já era soberano, ele já era Senhor. E é isso que Moisés deixa bem claro. No princípio, no começo, no início, quem cria? Deus, porque ele já estava lá. Antes de o mundo ser mundo, antes de o mundo ser mundo, o nosso Deus já era Deus. Não podemos enfatizar, não podemos dizer, não podemos mencionar a ninguém, e erra quem acha que pode dizer que Deus teve um começo, um início. Qual é a idade do nosso Deus? Qual é a idade dele? Qual é a data do seu nascimento? Não se pode dizer. Agora nós podemos enfatizar que antes de o mundo ser mundo, ele já era Deus. Glória a Deus, Senhor. Ele já era Deus. Ele já era Deus. E Moisés enfatiza isso e diz: no princípio, no início, no começo, quem estava lá? Deus. Antes de o mundo ser algo visível, antes de o mundo ser algo notório, antes de o mundo ser real, ele já era Deus, ele já era Senhor, ele já era soberano. E como entender isso? Porque isso é algo muito perplexo, é algo muito profundo, é algo que nos traz algo extremamente pesado, é algo de peso. Porque como enfatizar isso? Como defender isso? Como não abrir mão desta verdade? Através da fé. Através da fé. Através da fé. Eu não estava lá, nem Moisés, que mencionou para nós o que nós lemos, estava lá. Nós não estávamos lá. E como nós defendemos isso e não abrimos mão desta verdade? E se preciso for, nós batemos o pé e defendemos isso, porque escrito está na palavra. Como fazemos isso? Através da fé. Através da fé. Através da fé. É bem verdade que no princípio, no começo, no início, a fé não existia. Não existia. Não existia. A fé, ela passa a existir após a queda. Depois da queda. Depois da queda. Porque Adão, ele tinha a sua percepção mais aguçada. Ele tinha a sua percepção mais aguçada. Ele tinha um vínculo maior com Deus. Tanto é que a Bíblia Sagrada nos diz que na viração do dia o Senhor se apresentava para conversar com ambos, com Adão e Eva. E eles ouviam a voz do Senhor. E o relacionamento que eles tinham era um relacionamento estreito. Deus conhecia Adão. E Adão estava próximo de Deus. Era um relacionamento estreito. Mas após a queda, esta percepção é perdida. E aí,
Para que o ser humano se aproxime de Deus, ele precisa da fé. Da fé. Da fé. Da fé. A Bíblia diz que homens começam a dar os seus primeiros passos com relação à fé. Após a morte de Abel, e por que não dizer a queda do mesmo, foi morto por seu próprio irmão Caim. A Bíblia diz que Deus dá um outro filho a Adão e Eva. E a partir de então se começa a invocar o nome do Senhor. Mas este homem, ele dá os seus primeiros passos, mas não recebe tamanha dimensão com relação à fé. Não recebe tamanha dimensão com relação à fé. O seu nome está registrado na Bíblia, Sete. E este homem tem um filho, e esse filho se aprofunda mais, e é ele quem começa de fato a transmitir para o povo um pouquinho sobre fé. Abel é morto por seu irmão Caim, e o Senhor dá a Adão e Eva este filho chamado Sete. E este homem, por nome de Sete, tem um filho por nome de Enos, e começa-se a invocar o nome do Senhor. Eu creio que ele pega, porque às vezes não é notório o que eu vou falar aqui. Os nossos filhos estão sempre de olho nos nossos exemplos. Todo filho olhará para o pai para o ver como um exemplo, como um modelo. Toda filha olhará para a mãe. E a partir de Enos se começa a invocar o nome do Senhor, mas os seus passos com relação à fé são pequenos. Vem Enoque, mas também ele é um homem que anda com Deus, tanto é que Deus para si o toma, mas ele não deixa um rastro mais abrangente com relação à fé. E todos nós sabemos que a Bíblia vai mencionando Noé, também deixa um grande legado, porque no meio de uma geração, ele não se corrompe, ele não se vende, ele não vai no caminho da multidão, mas ele se mantém na postura íntegro, reto, justo. E Deus o livra do grande dilúvio, ele e toda a sua família, 8 pessoas no total. Mas também os seus passos com relação à fé são restritos. Quando de repente surge um homem que todos nós conhecemos, ou pelo menos já ouvimos alguém mencionando sobre ele, Abrão, e depois Deus muda o nome dele para Abraão. Este homem, ele se torna um ícone quando nós falamos de fé, porque ele se sobressai aos demais, e ele vai deixar para nós grandes exemplos com relação à fé. Grandes exemplos. Aleluia. Grandes exemplos. Desde a sua vida ainda junto aos seus pais, ele começa a ser um homem diferente, porque o pai de Abrão, ele era fabricante, ou possuía um grande empreendimento, um empreendimento em que nele eram feitos deuses, construídos, edificados, e ele possuía e era o proprietário deste grande empreendimento. Mas Abrão não segue a linha do seu pai, ele começa a se relacionar com um Deus diferente daqueles que eram edificados. Ele começa a se relacionar com um Deus que não é apalpável, com um Deus que não é visível,
com Deus que não está ali para que ele apalpe, não está diante dos seus olhos, não é percebível a olhos nus, mas quando esse Deus fala com ele, ele estremece. E mesmo não vendo a Deus, Deus se manifesta e diz: é o seguinte, eu quero que você saia do meio da sua terra, do meio da sua parentela, da casa dos seus pais, e vá para a terra que eu vou te mostrar. Agora perceba se ele não nos deixa um grande legado com relação à fé. Ele não viu, ele não apalpou, ele não tocou, mas ele ouve Deus falando: sai! E mesmo ele não vendo a olhos naturais, ele deixa a sua família, a sua terra, a sua casa e sai. Porque ele está dando os seus primeiros passos com relação à fé. É por isso que ele é conhecido como o pai da nossa fé. Nas crenças monoteístas, assim ele é denominado pai da fé. O pai daqueles que acreditam em um único Deus, invisível, mas real. E ele, a partir do momento em que ele sai, ele vai dando passos e demonstrando para nós o que é fé. O que é fé? O que é fé? Quando o Senhor cumpre a promessa e dá a ele Isaque, depois de um tempo determinado, o Senhor chama ele para uma conversa e diz: eu quero Isaque para mim novamente. Porque Isaque veio do céu e Deus queria novamente para si. Faça o seguinte: pega o menino e vai ao local, eu vou te mostrar, e oferece-o ali em sacrifício. E Abraão, ele ouve, pega 2 de seus servos, seu filho Isaque, a quem ele muito amava, e vai. Quando ele chega em um ponto específico, o Senhor já havia mostrado a ele o local exato onde o altar deveria ser estabelecido. Ele chega nesse ponto e diz aos seus servos, aos seus moços: fiquem aqui. Agora ouça o que ele disse, está tudo na Bíblia. Fiquem aqui vocês. Eu vou com o menino. E depois de havermos adorado, nós voltaremos. Isso é fé. Ele não disse aos seus servos, aos moços: fiquem aqui. E depois de eu ter adorado, eu vou voltar. Mesmo sabendo que Deus havia pedido Isaque, ele disse: depois de adorarmos, nós 2 voltaremos. Eu ofereço Isaque, não sei o que Deus fará lá em cima, mas que eu volto com Isaque, eu volto com Isaque. Mesmo que eu tenha que o oferecer, Deus pode o ressuscitar. Isso é fé. A Bíblia Sagrada, amados e amadas, é um livro que só entendemos quando decidimos usar a nossa fé. Fé. Como Deus cria no princípio, Ele já era Deus. Ele cria e nós entendemos e defendemos isso por fé. Leia comigo Hebreus 11. Hebreus 11. Vamos ler o 3. Novo Testamento, lá no finalzinho. 11:3? 11:3, isso. Antes de Tiago, você encontra Hebreus. Lá no finalzinho. Aleluia. 11:3.
está escrito assim: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora, na primeira parte, nós lemos: pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Quais os mundos? Perceba que não é um mundo, são mundos. Quais esses mundos? O mundo visível e o mundo invisível. O mundo natural e o mundo espiritual. Porque é notório, embora muitas pessoas não acreditem, nós trabalhamos com dois mundos: o mundo visível e o mundo invisível, o mundo natural e o mundo espiritual. E o crente, vou mais longe, o salvo, ele sempre vai conquistar as suas vitórias, as suas bênçãos, os seus milagres. Sempre, sempre, sempre. Primeiro no mundo espiritual. Primeiro você conquista no mundo invisível. Primeiro você conquista no mundo espiritual. Depois do que você conquistou no mundo espiritual, você traz para o mundo visível, para o mundo natural, para o mundo que nós vemos. É por isso que nós podemos enfatizar, sem dúvida alguma, com relação ao que inserido está na palavra e com conhecimento de causa, que vitórias nós obtemos primeiro no mundo espiritual. E se você já está vencendo no mundo espiritual, você vai externar no mundo natural. Vocês me entendem? Eu ouvi o testemunho de uma irmã que ela estava com uma doença incurável. E ela foi ao médico e o médico a diagnosticou e disse a ela: no meio de 10 pessoas com esta doença, 10 pessoas, uma só sobrevive. Uma só. Uma só. E aquela mulher era crente, salva, e sabia quem era o seu Deus. Sabia o que era a fé. E o médico, fazendo o seu receituário, e explicou isso a ela: não quero assustar você, mas no meio de 10 pessoas com esta doença, uma só sobrevive. E ela olhou para o médico, olhou nos olhos dele e disse: doutor, já que o senhor está escrevendo aí, então acrescenta algo que eu vou lhe dizer. Acrescenta aí que eu sou esta uma que vai sobreviver, porque eu sei quem é o meu Deus. Quem tem fé fala o que algumas pessoas não falariam. Quem tem fé visualiza o que algumas pessoas jamais irão visualizar. Quem tem fé faz o que algumas pessoas não fariam. Jamais, jamais, jamais. Por causa da fé. Por causa da fé. Por causa da fé. Da fé. A fé, amados e amadas, é um ponto de ligação. E o salvo, ele governa desde uma plataforma invisível para o visível. E tudo isso através da fé. Desde o princípio, desde o começo, desde o início, a Bíblia nos deixa claro
E para entendermos os mistérios de Deus, é preciso termos fé. Termos fé. Termos fé. Se você não tiver fé, você não conquistará. Se você não tiver fé, você não irá obter vitórias. Se você não tiver fé, você não irá obter o seu milagre. É necessário que o ser humano tenha fé. Tenha fé. É algo indispensável. Do teu Espírito. Em nome de Jesus. Ana, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Cadê o azeite? Alguém já pega alguém pra puxar pra frente. Mais. Mais.